2 Coríntios capítulo 5, verso 17, versículo 17, a partir do 17, leremos até o 20, olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20 e último. Agora então nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos suplicasse por nós. Nós oramos e em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Quem pode dizer amém por essa palavra? Então hoje nós continuaremos a falar a respeito do segundo capítulo do Evangelho, que é o Evangelho do Reino. E a gente já está falando sobre isso há alguns dias. Hoje é a quinta parte da série que nós intitulamos de O Evangelho Completo. Então nós iniciamos na semana passada o Evangelho do Reino. Na outra semana falamos a respeito do Evangelho da Graça. Hoje continuaremos a falar sobre o Evangelho do Reino para fechar esse assunto, para entrarmos em um próximo. Então, o Evangelho do Reino, como bem falamos na semana passada, ele fala a respeito de o porquê nós fomos salvos. O Evangelho da Graça vai falar o como fomos salvos. O Evangelho do Reino vai falar o porquê fomos salvos. E aí, nós precisamos entender algumas coisas. Então, um resumo do que nós aprendemos um pouquinho na semana passada, principalmente para quem não estava aqui, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que a salvação não tem um fim em si mesma. A salvação é um meio para um fim. Ninguém é salvo e acaba, ele é salvo para começar. Por isso que nós chamamos isso de uma nova vida, de um novo nascimento e de um novo começo. Nós aprendemos que o propósito final de Deus não é salvar o homem, mas que o propósito final de Deus é estabelecer o seu reino. Aprendemos que o Evangelho do Reino vem combatendo um grande inimigo da igreja, chamado de antropocentrismo, aonde vem de uma raiz grego-romana, que traz a ideia de que o ser humano é o centro do universo, ou a coisa mais importante que existe. Aprendemos que no original do grego a palavra reino significa basileia, e a palavra basileia tem a ver com domínio, com autoridade, com ordem. Logo nós entendemos que o reino de Deus está falando sobre o domínio, o governo e a ordem e a influência de Deus sobre toda a criação. Aprendemos também que o domínio não é a forma com que Deus impõe arbitrariamente a sua vontade, mas o domínio é a forma com que ele comunica a sua natureza através daqueles que foram regenerados e que fazem parte do seu reino. Basicamente, em algumas palavras, eu tentei resumir tudo o que aprendemos na semana passada. Se você não veio e quer saber um pouco mais sobre isso, está disponível no YouTube a palavra do domingo passado, o Evangelho do Reino, parte 1. E hoje nós precisamos entender algumas coisas. Na verdade, ainda na semana passada nós usamos o termo que está em Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque comida e bebida está relacionado à necessidade humana, porém justiça, paz e alegria são atributos do caráter de Deus. Então nós aprendemos que o reino de Deus não tem a ver apenas com a necessidade humana, mas que o reino de Deus tem a ver que uma vez regenerados, uma vez nascidos de novo e uma vez transformados, agora nós exalamos o caráter de Deus através daquilo que foi feito em nós, na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então quer dizer que o reino de Deus não contempla a necessidade do homem? Sim, o reino de Deus contempla a necessidade do homem, mas o reino de Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Como assim, pastor Léo? O texto de Mateus capítulo 6, lá no finalzinho ele vai dizer: portanto, buscai
em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão. Então as necessidades do homem e da mulher são contempladas no reino de Deus, mas a direção é ao contrário. É por isso que no mundo as pessoas estão dizendo: corra atrás da sua felicidade, corra atrás dos seus objetivos, corra atrás da sua paz, dá um jeito na sua vida, arruma seu futuro, vai, corre. E a gente está louco, desesperado, porque a gente está morrendo e parece que nada está acontecendo. E a Bíblia vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia vai dizer: aquele que buscar encontrar a sua vida, perdê-la-á. Porque a gente vai entrar na corrida dos ratos, sabe aquele ratinho que está na gaiolinha, em cima dentro de uma rodinha assim, que ele corre, corre, corre e não sai do lugar? É isso que Paulo está dizendo. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse sim vai encontrar ela. É basicamente o que está dizendo, que o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida, e quando buscarmos o reino de Deus, as outras coisas nos alcançarão, ao ponto da Bíblia dizer que nós não estamos correndo atrás de nenhuma bênção, é que a bênção está correndo atrás daqueles que estão posicionados no lugar, no centro do propósito de Deus. Quem está comigo aqui diz amém. Então, nós aprendemos que o evangelho do reino me permite eu me encontrar dentro de uma eternidade, entendendo qual é a minha responsabilidade em relação ao agora, e qual é a minha esperança em relação ao futuro. E o reino de Deus fala que fomos salvos para nos tornar embaixadores desse reino, ao expressar o caráter e a natureza de Cristo. O evangelho então é uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia que Jesus soberanamente decidiu nos reconciliar com Ele. O evangelho é a boa notícia que o Senhor soberanamente decidiu gratuitamente salvar a mim e a você. O evangelho é a boa notícia a respeito de que Deus nos salvou não com um fim na salvação, mas nos salvou para um propósito, não só para nos reconciliar com Ele, mas para nos levantar como portadores do ministério da reconciliação, a fim de que tudo aquilo que eu estou vivendo, a partir de então eu consigo levar isso para que outras pessoas vivam isso também. Então tudo isso é evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da graça, e daqui a pouco a gente chega no terceiro capítulo, que é o evangelho do reino. E hoje eu gostaria de falar com você em rápidas palavras sobre algumas verdades sobre o evangelho do reino contidos no texto em que nós acabamos de ler. A primeira verdade que nós entendemos a respeito do evangelho do reino dentro do texto que nós acabamos de ler é que tudo começa com a salvação. Repita comigo: tudo pode ser melhor. Tudo começa com a salvação. Talvez aqui um ponto extremamente necessário, porque a igreja brasileira ela tem uma certa dificuldade de entender o evangelho, e principalmente de entender o que é de fato salvação. Como eu disse em alguma das minhas ministrações há um tempo atrás, nós estamos com dificuldade de entender o que é básico do evangelho, o que é básico da nossa caminhada com o Senhor, o que a Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse. Então a gente precisa entender que tudo começa com a salvação. Mas o que é salvação? Quem de fato está salvo? Tem uma das ministrações que eu ministrei aqui, eu acho que essa também está gravada, que o tema é necessário nascer de novo. Se essa não tiver, eu sei que tem uma que também explica um pouco sobre isso. O que é o evangelho? Todas elas nós vamos falar um pouquinho sobre o que de fato é a salvação. Então salvação não é o que eu penso, salvação não é o que eu acho, salvação é o que a Bíblia diz que é, e de acordo com a Bíblia existe uma característica fundamentada na vida daqueles que foram salvos. Então quem foi salvo, ele recebe uma nova natureza, ele nasce de novo. É por isso que quando Nicodemos fala com o Senhor Jesus, ele diz: o que eu faço para ver o reino de Deus? Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Então a primeira coisa que eu aprendo com o evangelho do reino é que tudo começa com a salvação. Olha o que diz o versículo 17: portanto,
se algum homem está em Cristo. Portanto, se algum homem está em Cristo, a palavra homem aqui está falando da raça humana. Então você que é mulher, sinta-se incluído aqui também. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Quem está comigo diz amém. Se você vê por aí alguém dizendo que está em Cristo, mas não é uma nova criatura, ele não está falando a verdade. Ou ele está mentindo de maneira proposital, ou ele está sendo inocente, incoerente com a interpretação bíblica. Porque se alguém diz que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. Aí o texto continua dizendo: as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Novo nascimento, nova natureza, novos valores. A Bíblia vai dizer: o reino de Deus é comparado com um homem que vai para um campo, e nesse campo ele encontra uma pedra preciosa, ele volta e vende tudo quanto tem para comprar aquela terra. Ele faz uma mudança de valores, ele percebe que aquilo que ele encontrou é mais precioso do que aquilo que ele tinha, ele deixa os valores antigos e agora adota um novo valor. Isso é reino de Deus, são substituições, mudança de prioridade, deixar uma velha vida e começar a viver uma nova vida. Agora nós precisamos entender que esse novo nascimento, ele é único, exclusivo, milagre do Evangelho, feito unicamente, exclusivamente por Jesus, através do seu Espírito. Aprendemos isso no Evangelho da Graça. Não é um esforço humano, não é você tentando ser bonzinho, não é você colocando no começo do ano seus objetivos. Eu vou ser melhor nisso, eu vou xingar menos, eu vou ver menos pornografia, eu vou tentar ser mais legalzinho com meus irmãos, eu vou parar de roubar os outros, eu vou parar de... Não é sobre isso. É sobre ouvir a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho, arrepender, ter vergonha dos seus pecados e receber de dentro para fora uma transformação, receber uma nova natureza. A Bíblia diz: ele arranca o coração de pedra, ele coloca um coração de carne, eis que tudo se fez novo. Isso é ser salvo, isso é ser alcançado, isso é ser transformado por Jesus. Sabe? Então tudo começa na salvação. É por isso que ele está dizendo: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então tudo se fez novo, as velhas coisas já passaram. Olha o que diz 1 João capítulo 4 versículo 10. 1 João versículo 4 versículo 10. Olha que maravilhoso. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha que legal isso aqui é para trazer base àquilo que eu estou falando para você. A Bíblia, ela precisa responder às perguntas que nós fazemos. 1 João capítulo 4, 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. A salvação não é relacionada àquilo que nós fizemos, a salvação é relacionada àquilo que Ele fez por nós. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, vírgula, mas em que Ele nos amou. Olha o texto como finaliza: e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19, ainda de 1 João capítulo 4, versículo 10, vai dizer que Ele nos amou primeiro. Você pode repetir isso comigo? Diga assim comigo: Ele me amou primeiro. Então o Evangelho não é sobre aquilo que eu faço a Deus, o Evangelho é aquilo sobre o que Deus fez por mim. Nós seríamos incapacitados de amar a Deus se Ele não houvesse nos amado primeiro. Se hoje você tem capacidade de amar a Deus, é porque Ele antes, ainda nós sendo pecadores, decidiu nos amar. Isso é maravilhoso, porque isso quebra duas coisas que têm sido impedimento na vida de tanta gente. Isso quebra, em primeiro lugar, o orgulho.
O orgulho de que? Nossa, agora eu estou fazendo tudo certinho. Não, agora eu estou bom mesmo. Agora eu estou fera. Agora eu posso ir para o céu, porque agora... E aí eu me sinto orgulhoso daquilo que eu fiz. E a Bíblia vai dizer que Deus abate os orgulhosos. E que o orgulho talvez seja um dos sentimentos que mais entristece o coração de Deus e o Espírito Santo. Então, quando eu digo que estou fazendo tudo certinho pelos meus próprios méritos, eu me torno orgulhoso. E o orgulho precisa ser quebrado, e ele é quebrado através desse texto. Eu só consigo fazer algo para Deus porque antes ele fez algo por mim. Eu só consigo amar a Deus porque ele me amou. Eu só consigo me santificar porque ele colocou sobre mim do seu Espírito. Eu só consigo me arrepender porque ele gerou arrependimento dentro do meu coração. Então não há nada que eu faça para Deus sem que ele antes tenha feito por mim. Vocês estão entendendo? Isso quebra o orgulho, mas isso também quebra a frustração, quebra o desânimo, porque no início a gente fica orgulhoso, fala, nossa, agora eu estou um crente bom, mas passa um tempo, a gente vai ficando ruim de novo, porque essa é a nossa natureza. E aí quando a gente vai ficando ruim de novo, a gente se frustra, a gente fala assim, não presta para ser crente não presta para esse trem não. É por isso que o Evangelho não é um bom conselho de como nós temos que nos comportar. Ele é a boa notícia do que Jesus fez por nós. Ele nos capacitou para que nele pudéssemos nos enquadrar nos padrões do reino, para nos tornarmos embaixadores e reconciliadores. É disso que o reino de Deus está falando. Quem está entendendo diz amém. Primeira coisa que nós entendemos é que tudo começa pela salvação, e que a salvação é o poder de Deus através da cruz de Cristo para nos salvar. Então tudo começa através de uma nova vida, de uma nova natureza, de um novo nascimento, através da fé, através do arrependimento, através de uma nova criatura que eu me tornei. Tudo começa a partir daí. A segunda coisa que eu aprendo, ainda no texto que nós lemos, a respeito do Evangelho do Reino, uma segunda verdade, é que nós somos reconciliados, para depois reconciliar. Falamos um pouco sobre isso semana passada, mas eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Primeiro nós somos reconciliados com Deus, para depois reconciliar as outras coisas com Ele. Quem está comigo aqui diz amém. Vamos então para o versículo 18, ainda do texto que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, olha só o que esse texto diz. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. É isso que eu estou falando para vocês. Não fomos nós que alcançamos essa reconciliação. Foi Ele que, olhando para nós e percebendo que nós não conseguimos fazer mais nada, Ele se fez justiça por nós, e Ele nos reconciliou com Ele. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então primeiro nós somos reconciliados, e depois nós recebemos o ministério da reconciliação. De que reconciliação a gente está falando? O reino de Deus, o Evangelho do reino de Deus vem falar que o propósito de Deus é estabelecer o seu reino. Estabelecer o seu reino Ele faz através da reconciliação. É conciliar novamente. Então a gente volta lá para o Gênesis, e no Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, nós vamos acompanhar a criação. Quando Deus começa a criar cada coisa, quando tudo começa a tomar forma, quando as coisas começam a fluir, e Deus olha para aquilo e diz: isso é bom, eu estou gostando daquilo que eu estou fazendo. Nós precisamos entender que tudo que Deus fez é bom. A igreja, infelizmente, acabou permitindo, através de algumas brechas, entrar no meio dela algumas ideias e conceitos do gnosticismo, que defende a ideia de que tudo que é matéria é mal, tudo que é matéria é ruim. Então ele faz uma separação e uma acepção entre dois mundos, um mundo físico e um mundo espiritual. Porém a Bíblia e o reino de Deus vai nos ensinar que tudo quanto Deus fez é bom. Capítulo 3, Adão e Eva pecam, eles comem do fruto que não deveriam comer.
Quando isso acontece, nós chamamos isso, dentro da teologia, da queda do homem. Então o homem cai. O pecado agora faz parte da realidade humana. O que acontece? Todas as coisas que haviam sido criadas com um propósito perfeito, dentro de uma conciliação dos céus, foram desconciliadas, desconfiguradas, desprogramadas, e tudo começou a sair do lugar. É um vírus que desconfigurou toda a projeção. Ok, a gente já falou sobre isso. A natureza sofreu porque agora tem espinhos, tem abrolhos. A natureza da criação sofreu porque agora tudo está desconfigurado. O homem, a mulher, a visão, a perspectiva, agora eles brigam, Caim mata Abel, e a humanidade inteira vira as costas para Deus, porque agora todos nós fomos infectados por um vírus chamado pecado. E o reino de Deus, ele vem para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Quem está comigo diz amém. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Então o plano de Deus é reconfigurar as coisas, é reconciliar as coisas, é reconciliar o homem com Deus e todas as coisas com Deus, e trazer tudo de volta para o lugar em que deveria estar, e trazer todas as coisas para o seu plano original. E ele começou a fazer isso através da morte do seu Filho amado Jesus Cristo, que através da morte dele, da sua ressurreição, ele garante que nós, os homens, fôssemos reconciliados com Deus. Através dessa reconciliação, nós recebemos o Espírito de Deus. E agora o reino de Deus, que é eterno, ele também agora é um reino presente, através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim. É por isso que em alguns momentos ele disse, o reino de Deus é chegado, no momento em que ele estava curando alguém. E por que ele dizia o reino de Deus é chegado? Porque a doença, a morte, a enfermidade só adentrou a humanidade por conta do pecado. E quando o reino de Deus é chegado através de alguém cheio do Espírito Santo, a enfermidade ela precisa sair, porque aquele corpo está voltando à sua originalidade. E não estou falando só de enfermidade, todas as coisas começam a ser reconfiguradas a partir do momento em que nós recebemos o reino que é eterno dentro de nós, e ele acaba se tornando um reino presente dentro de nós. Por mais que o mundo jaz do maligno, nós atuamos no reino de Deus como embaixadores. Então o reino de Deus, ele coloca todas as coisas no lugar. Mesmo que o pecado tendo desconfigurado todas as coisas, ele vem reconciliando. Primeiro ele nos reconcilia e depois faz de nós reconciliadores. E é tão interessante isso, por quê? Porque não dá para eu ser um reconciliador uma vez que eu não fui reconciliado. O que é ser reconciliado? É quando através do meu novo nascimento, através de receber sobre a minha vida o Espírito Santo, através das minhas disciplinas espirituais, eu começo a experimentar a vida de Deus. E aí, então a minha vida começa a experimentar, as coisas que estavam fora do lugar, começam a voltar para o lugar. Aquilo que estamos desesperados procurando por todo lado pelo mundo, Deus milagrosamente através do seu Espírito começa a colocar no lugar dentro de nós, e tudo que começa a estar no lugar dentro de nós vai florescer para o lado de fora, e vai começar a transformar as coisas que estão do lado de fora também. E aí a gente percebe que todas as coisas vão chegando no lugar. A nossa vida que estava um caos, agora ela começa a ser organizada por Deus, e aí nós percebemos que nós estamos sendo reconciliados. A partir de então, nós podemos e temos autoridade em Deus para reconciliar o mundo com Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios. O versículo termina dizendo que Cristo em vós é a esperança da glória. Isso é maravilhoso, porque Cristo em vós está falando a respeito de ser reconciliado. Cristo em vós está falando a respeito daquilo que o Senhor opera milagrosamente na minha vida, através do poder salvífico e transformador do Espírito Santo. Cristo em mim é aquilo que eu recebo. Aí ele termina, Cristo em vós
a esperança da glória. Foi a primeira palavra que eu preguei no primeiro culto da Igreja Asas, quando foi na área de uma casa lá no setor Jardim América, Nova Suíça. Falei sobre isso. Cristo em mim é o que eu vivo com Deus. A esperança da glória é aquilo que através de mim Deus faz na vida de outras pessoas, ou nos ambientes, nos lugares onde eu estou introduzido. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos então para Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não julgo que haja alcançado. Quem está falando isso? Paulo. Está falando para quem? Para a igreja que está em Filipe. Ele está dizendo: irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Aqui Paulo, ele está falando de maneira mais entendível. Ele está dizendo: eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição, eu não estou no meu nível máximo, eu não vivi com Deus tudo que eu tinha para viver, eu não sou 100% santo, eu não sou 100% perfeito, eu não sou 100% reconciliado. Porque a promessa da reconciliação final, perfeita, plena e imutável, só vai acontecer quando Jesus voltar. A gente falou sobre isso. O reino é eterno, o reino é presente e o reino é vindouro. Por que vindouro? Quando Deus vir e implantar de maneira plena e definitiva o reino dele. Aí sim, nós só não venceremos o efeito do pecado quando o pecado não fará mais parte das nossas vidas e da nossa natureza. Teremos uma natureza e um corpo glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas até lá nós enfrentamos esse tipo de dificuldade. E por que eu estou usando Paulo para falar isso para vocês? Porque Paulo é um dos caras mais crentes que todo mundo que já ouviu falar na história da igreja. Agora, se Paulo não estava bem, se Paulo não era perfeito, se Paulo estava passando por um processo de amadurecimento, quem dirá eu? Quem dirá você? Quanto mais nós. Então o evangelho do reino está falando a respeito de uma reconciliação para reconciliar. Então primeiro eu preciso nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, nada disso para mim vale. Aí eu tenho que voltar lá para o evangelho da graça, para mim entender o que é, para mim tentar ser alcançado, para tentar nascer de novo. Mas nasci de novo? Nasci. Então peraí, qual é o ponto em que Deus está agindo na minha vida? Qual parte do processo de amadurecimento eu estou vivendo? E é bom a gente entender que ao mesmo ponto que a gente pode estar dentro desse processo amadurecendo e crescendo, tem gente que durante um período da vida amadureceu e cresceu, porém agora pode estar retrocedendo, que é o que a Bíblia chama de apostasia. A apostasia não acontece do dia para a noite, ela é um período de retrocesso, até com que a gente se torne novamente aquela velha criatura que a gente havia deixado para trás. E Paulo está dizendo: irmãos, não julgo que haja alcançado. E o que eu quero que você entenda hoje é que nós também não alcançamos. Então nós precisamos viver um processo de amadurecimento. Beleza, nasci de novo. Se eu nasci de novo, é sinal que eu sou uma nova criatura. Agora, um bebê que nasceu de novo, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, mas ele ainda não é amadurecido. Concorda comigo? Ele precisa amadurecer. Da mesma forma, um homem ou uma mulher que nasce de novo, ele precisa amadurecer. O amadurecimento está completamente ligado a como eu me alimento, com o que eu me alimento, com aquilo que nós chamamos de práticas ou disciplinas espirituais. E isso precisa fazer parte da nossa vida. E isso toma um significado muito especial. Sabe por quê? Porque a gente vem aqui e fala: irmão, tem que orar. A irmã fica assim: orar de novo, esse trem chato de orar. Irmão, tem que jejuar. A pessoa já doeu minha barriga. Jejuar não, tem outro negócio para nós fazer. Irmãos, tem que ir para a igreja. Nossa, que chato, ir para a igreja de novo. O dia que eu não vou, o pastor fica mandando mensagem que sentiu minha falta. Irmãos, precisa perdoar. Nossa, você tem de perdoar. Eu não vou perdoar não, estou nem aí. Se ele quiser, se lasque para lá. Não tem sentido. Não tem sentido até que a gente entenda que isso faz parte dos nossos alimentos, nós chamamos de disciplinas espirituais,
para que nós venhamos a amadurecer dentro dessa nossa vida, para que nós tenhamos capacidade, não só de estarmos reconciliados com Deus, mas nos tornarmos aquilo que nascemos para ser, aquilo que fomos chamados para ser, reconciliadores, embaixadores, alguém que carrega a glória de Deus de maneira tão real, que aonde ele chega, ele estabelece e implanta o reino de Deus, aonde ele estiver. Não é sobre quem ele é sobre aquilo que ele carrega, é sobre a natureza dele. Precisamos viver esse processo de amadurecimento. É por isso que você precisa assumir responsabilidades, porque ninguém quer que ninguém fica te mandando fazer as coisas. Se eu me torno aquele pastor chato, fulano, você orou hoje, você já leu a Bíblia, você não foi no culto, você vai para o inferno. Pô, fala, nossa, pastor é doido. Mas infelizmente é assim que a gente tem que fazer com gente imaturo. Porque lá em casa, não sei se todo mundo sabe, lá em casa tem um monte de filho. A gente tem uma turminha ali, de todas as fases. E é assim, quanto mais imaturo, mais você tem que brigar, mais você tem que mandar. Eu tenho certeza, ou pelo menos imagine, tomara que seja uma verdade, que ninguém precisa ficar mandando nenhum de vocês aqui tomar banho. Você entende, fala, poxa, eu tenho que tomar banho, porque se eu não tomar banho, eu vou feder. E se alguém precisar mandar você tomar banho, irmãos, já fica a dica. Mas os nossos filhos, quando pequenos e imaturos, eles não vão tomar banho. Por quê? Porque estão em Nárnia. Eles estão viajando a vida e curtir, joguinho e tal. 10 horas da noite, meu filho tomou banho? Uai, tem que tomar banho, né? Tem que tomar banho, meu filho. Vaza para tomar banho. E aí você tem que ficar, sabe, falando daquilo que ele tem que fazer. Se você no mundo espiritual é alguém que alguém tem que ficar mandando você fazer as coisas, desculpe, você é imaturo espiritualmente falando. Você não tem responsabilidades de assumir as suas práticas ou as suas disciplinas espirituais. Você não entendeu ainda o que Deus tem para você e o porquê Ele te salvou. Quem está comigo aqui diz amém. Agora tem uma coisa que é maravilhosa. Todos os nossos filhos, na hora de comer, ninguém precisa mandar. Eles gritam, nem sabe falar, mas sabe chorar. E por que ele está chorando? Porque quer comida. Se nós nascemos de novo e não temos fome da palavra de Deus e fome do Evangelho, é necessário a gente repensar se de fato nascemos de novo. Isso aqui deveria ser parte do nosso dia, como comer e beber todos os dias, porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência, não só com a nossa sobrevivência, mas com o nosso amadurecimento. Precisamos viver esse processo de amadurecimento, precisamos querer as coisas difíceis. Já falei sobre isso aqui em uma ministração, que eu falei, é necessário amadurecer, e a gente falou que a gente fica querendo leitinho materno. É necessário amadurecer, é necessário querer encarar as coisas difíceis, querer ir para a igreja, se envolver com a igreja, se envolver com o reino de Deus onde eu esteja, querer enfrentar as lutas, as dificuldades, não querer fugir delas. Ai Senhor, me livra não, Senhor, vamos comigo, porque Ele nunca te disse que você não passaria pelo fogo, mas Ele diz, se passares pelo fogo, você não vai se queimar. Ele nunca disse, você nunca vai passar pelas águas. Ele disse, se passar pelas águas, elas não te submergirão. Eu te pegarei pela mão e te levantarei. Ei, Deus nunca nos disse que não passaríamos por lutas, mas nós, ai Deus, me livra, sendo que Ele quer usar isso para te amadurecer, e você está pedindo para te livrar, você está pedindo para continuar sendo menino, para continuar sendo menina, e nunca estará apto para desfrutar de tudo aquilo que está à sua disposição, e daquilo que já é seu. A gente quer coisas prontas, a gente quer fórmula mágica. É por isso, e aqui se explica o sucesso de muita gente fraca, de muitos falsos mestres e falsos profetas que fazem tanto sucesso.
5 passos para isso. Campanha de 7 semanas para conquistar aquilo. 12 semanas para abençoar 12 meses da minha vida. Gente, já vem pronto. É uma fórmula mágica. Eu não tenho que me envolver, eu não tenho que viver, eu não tenho que ser transformado, eu não tenho que ser confrontado, eu não tenho que ir para a guerra. É só sentar, ouvir o que aquele infeliz está dizendo, deixar minha oferta lá e voltar para minha casa. Deus resolveu todos os meus problemas. Mentira! A gente vai ficar fazendo campanha a vida inteira, e a gente vai morrer, e a gente vai olhar para trás e falar, cara, não valeu a pena. Sabe por quê? Porque isso não é evangelho. O evangelho do reino vem nos dizer, você precisa amadurecer, você precisa enfrentar os seus problemas, você precisa ler a Bíblia, não para descobrir promessas de Deus, mas para descobrir as exortações que Deus tem para a sua vida, porque é isso que te faz maduro para viver tudo aquilo que Deus tem para você. E como que a gente vive isso? A gente vive isso através da palavra e do Espírito. É isso que Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento. Então, a palavra, ela gera em mim consciência. O Espírito gera em mim capacidade de mudança e transformação. Os dois têm que andar juntos. Palavra e Espírito. Eu disse isso na semana passada. Quantas pessoas usam os princípios bíblicos, usam a palavra de Deus, mas não fazem parte do reino de Deus? Quantas pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço? Quantas pessoas frequentam uma igreja? Quantas pessoas são batizadas? Quantas pessoas são dizimistas, mas não fazem parte do reino de Deus? Porque fazer parte do reino de Deus é estar sob o governo e o domínio de Cristo, através de uma transformação de reconciliação, para me tornar um reconciliador. Quem está comigo aqui diz amém. Então nós precisamos entender que isso procede através da palavra e do Espírito. Sabe, a Bíblia, ela é capaz de transformar a nossa vida da água para o vinho. Eu passei a minha vida inteira ouvindo coisas do tipo, você não pode fazer isso, isso é pecado, isso é errado, e eu nunca mudava, eu nunca tinha conhecido a Deus, eu não havia nascido de novo. Mas quando nasci de novo, a primeira coisa que eu senti vontade foi de ir para a palavra de Deus. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu era confrontado, quanto mais confrontado, mais unção do Espírito para ser transformado, e eu fui alcançando maturidade. Estou hoje aqui na posição de pastor, de ministro, ensinando para você, porque um dia eu vivi isso aqui na prática. Digo igual a Paulo, ainda estou nesse processo como vocês, preciso ainda amadurecer, preciso ainda crescer, mas o processo que eu já vivi com o Senhor me permite hoje ser bênção na vida de outras pessoas. A minha pergunta é, em que parte do processo você está? Precisamos ver esse processo de amadurecimento, e é sobre isso que o reino de Deus está falando. Se a sua vida ela é um caos existencial, você nunca vai acreditar que Deus pode mudar o caos do mundo. Se sua vida está toda fora do lugar, se sua vida é uma confusão, sua vida é um caos, você nunca vai acreditar que Deus pode transformar o caos do mundo. Mas se assim como eu, algum dia Deus entrou no seu caos e transformou tudo isso em paz, em justiça, em alegria, você vai olhar e dizer, Deus pode transformar esse mundo. Deus vai transformar esse mundo. Se Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar qualquer coisa. Qual é o seu nível de pensamento? É por isso que nós precisamos antes ser reconciliados, para depois reconciliar. Porque se eu venho na igreja atrás de uma autoajuda, se eu venho na igreja atrás das 12 chaves para não sei o que, dos 5 passos para não sei o que, eu volto para casa e quando sou confrontado a me tornar um evangelista, um reconciliador, um embaixador, eu falo, não, eu não sei se isso vai dar certo, o mundo está muito perdido, as coisas estão muito difíceis, olha só os jornais, olha só minha família, olha só minha vida, porque você não experimentou o poder transformador do Espírito Santo na sua vida. E eu te convido a abrir o seu coração e viver, porque o dia que você viver, você vai olhar para o mundo, e não importa o que você veja, você vai dizer, aquele que transformou a minha vida, pode transformar qualquer outra coisa. Esse é o ponto de vista de alguém que foi transformado. Então a segunda coisa que eu aprendo hoje, sobre o reino de Deus, é que em primeiro lugar nós temos que ser reconciliados, para depois reconciliar. Terceira coisa que eu aprendo sobre o reino de Deus, somos chamados a ser embaixadores desse reino. Existe um reino, que é o reino de Deus. O reino de Deus estabelecido no Éden, desconfigurado pelo pecado, reativado com a morte de Cristo, presente através de nós que somos cheios do Espírito Santo, que nascemos de novo, que estamos nesse processo de amadurecimento. Ele há de se tornar pleno e permanente
e eterno através da segunda vinda de Jesus, quando Ele voltar. E aí a gente precisa entender uma coisa: esse é o reino de Deus. E o que o reino de Deus faz? O governo e o domínio de Deus sobre todas as coisas. E o que esse governo e esse domínio faz? Reconcilia todas as coisas e volta para o lugar tudo que saiu do lugar. Então todas as coisas, é por isso que ele diz: não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá dor, o pecado não vai mais existir, o mal vai ser aprisionado e tudo será plenamente perfeito, como era para ser desde o início, desde Adão e Eva. É isso que o reino de Deus faz, e essa é a sede de todo e qualquer homem que já pisou na terra. Não vamos ter problema com dinheiro, não vamos ter problema com nada. É tão doido que a gente vai pisar no ouro. E alguém fala: nossa, mas vai ser bom nada, porque ouro vai ser algo tão natural que vai perder o valor. Isso aqui não é nada. Porque a gente vai perceber que no reino de Deus, todas as coisas voltam para o lugar, as prioridades voltam para o lugar. O que a gente está louco, descabelado, preocupado, no reino de Deus, parece que é tudo tão diferente, parece que a gente muda. E alguém vai dizer: por que você está feliz no meio de todo esse processo que você está vivendo? Porque eu não estou no reino terreno, eu estou no reino eterno, estabelecido através de Deus, no Espírito dentro de mim. Onde você está hoje? Então esse é o reino, e aí o Senhor nos chama para sermos embaixadores desse reino. Aí a gente finaliza os dois últimos versículos que lemos, que é o 19 e o 20. Olha o que diz o versículo 19 e o versículo 20. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando suas transgressões. Lembra que Cristo, ele não quebrou a lei, ele cumpriu a lei, ele pagou o preço que era nosso, então não imputou a transgressão. Alguém pagou e nos foi perdoado. E confiou em nós, olha o quanto é forte isso, e confiou em nós a palavra da reconciliação. O plano de Deus em todos os tempos é estabelecer o seu reino. Isso responde tantas perguntas que a gente vive fazendo por aí. O plano de Deus é estabelecer o seu reino. E dentro desse processo de estabelecer o reino dele, ele não só nos perdoou, porque já estaria de bom tamanho. É o filho pródigo voltando para cá dizendo: se o meu pai tão somente me aceitar como um dos funcionários dele. E quando ele chega, o pai fala: traz o anel, traz a roupa, traz o carneiro, vamos fazer uma festa, ele é meu filho, estava morto e ressuscitou. Assim também, ele não só nos perdoou dos nossos pecados, ele não só nos livrou da ira vindoura, ele não só nos livrou do inferno, como também confiou em nós aquilo que ele tem de mais precioso. Ele confiou em nós a presença dele, que estabelece dentro de nós o reino eterno, e colocou sobre nós a palavra da reconciliação. Esse vai perguntar: mas de que maneira Deus vai reconciliar o mundo com ele? Através de nós, e através da palavra da reconciliação que ele plantou dentro de nós. Então já ser salvo era o bastante, mas não ser salvo como também ele nos escolheu, ele nos fez filhos, e esses filhos carregam a promessa do Pai, esses filhos carregam o ministério do Pai, a palavra da reconciliação. Você consegue olhar para isso com gratidão? Você consegue olhar para isso como uma grande honra e falar: eu não merecia nem ser salvo, ele ainda está confiando em mim, o reino dele. Eu não merecia nem estar aqui. Já vi gente falando assim: não, se eu tiver no céu, pode ser na classe C, pode ser lá, só para estar no céu já está bom. Mas não tem essa. Ele não só nos chamou para passar a eternidade com ele, ele nos chamou para reinar com ele, ele nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Versículo 20: agora então nós somos embaixadores de Cristo. Agora nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. O início do versículo 20, ele vai dizer: agora então. Agora então quer dizer um espaço de tempo. Por que agora então?
Uma vez que fomos reconciliados, agora nós estamos aptos a reconciliar. Por isso que Paulo está dizendo aqui, agora então. Esse agora então está dizendo exatamente daquilo que nós estamos dizendo. Depois que eu passo e que eu vivo um processo, uma vez que eu estou no processo, uma vez que eu estou sendo amadurecido, uma vez que eu estou introduzido no reino de Deus, uma vez que as práticas e disciplinas espirituais fazem parte da minha vida, uma vez que eu olho para mim e consigo perceber que estou avançando, uma vez que eu olho para mim, olho para trás e vejo que já não sou mais a mesma pessoa, uma vez que eu vejo que o arrependimento faz parte da minha caminhada diária e que os meus erros eu não tenho compromisso mais com eles e que a cada erro eu quero vencer, eu quero melhorar, eu quero me tornar uma pessoa melhor e que o Espírito me capacita para isso e que o meu relacionamento com Deus de fé e de arrependimento me leva a uma caminhada de glória em glória, até chegarmos a uma estatura aonde Ele olha e confia em nós, o ministério da reconciliação, sermos embaixadores do reino de Deus. Ele vai dizer, agora então, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos suplicasse por nós. É tão maravilhoso isso, porque só existe uma maneira de Deus se revelar hoje, através da igreja. A igreja, os santos, os remidos, os transformados, os lavados, os renascidos, os regenerados. Sabe, Deus não vai vir à terra. Jesus já veio e quando Ele voltar, Ele só vem para estabelecer o reino junto com aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Agora Ele deixou a igreja transformada e cheia do Espírito Santo para que seja o corpo dEle. E o que o corpo faz? O corpo responde àquilo que a cabeça coordena, ordena, direciona. Então nós somos os pés do Senhor. Se a gente não for, o Senhor não vai alcançar. Nós somos as mãos. Se não fizermos, o Senhor não fará. Eu não estou dizendo aqui que Deus está preso e que não há soberania em Deus, não é isso. Eu estou falando que Deus, em sua soberania, decidiu colocar na igreja a responsabilidade de ir e de levar o Evangelho e de levar o ministério da reconciliação entre outras pessoas. Olha a responsabilidade que a gente tem, como se Deus vos suplicasse por nós. É como se Deus, através de nós, suplicasse as pessoas sobre a reconciliação. E Ele termina dizendo, nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ele está falando sobre a autoridade, e nós recebemos autoridade em Deus, para poder reconciliar as pessoas. Se eu fui reconciliado, eu posso reconciliar. Mas pastor Léo, se o senhor disse que até Paulo falou que não estava pronto, mas Paulo fazia, na medida, essa é a dinâmica do reino, na medida que Deus vai trabalhando em mim, Ele vai trabalhando através de mim. Na medida em que Ele vai me transformando, Ele vai me usando para transformar. Na medida em que Ele vai me restaurando, Ele vai me usando para restaurar. Na medida em que Ele vai me reconciliando, Ele vai me usando para reconciliar. E é por isso que existe uma importância em estarmos sempre avançando, porque quanto mais avançamos, mais Deus fará através de nós. O reino de Deus, então, Ele fala a respeito do domínio de Deus, através de pessoas regeneradas, amadurecidas, que agora recebem o ministério da reconciliação, chamados embaixadores do reino de Deus. O que faz o embaixador? O embaixador é aquele que responde pelo seu reino em outras terras. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não respondemos por esse mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Existe uma cidade. Cidadão só pode vir de cidade. Existe uma cidade cujo nós fazemos parte. Existe um reino que nós pertencemos. E nós somos embaixadores desse reino. É por isso que, se entendermos o que é o Evangelho, o mundo ao nosso redor nunca mais será o mesmo. E talvez seja por isso, porque nós somos tão rasos em nossa aplicação prática do Evangelho. A gente fala muito de amor, mas ama pouco. A gente fala muito de evangelismo, mas evangeliza nada. A gente fala muito de tantas coisas, mas na prática a gente é tão fraco. Por quê? Talvez nem nós experimentamos ainda isso que nós queremos levar para as outras pessoas. Nós precisamos nos envolver e entender que o chamado de Deus para as nossas vidas e o plano de Deus para a humanidade é que, uma vez salvos, uma vez reconciliados,
nos tornemos também reconciliadores e embaixadores. Deus está nos chamando para o ministério da reconciliação. Somos chamados a ser embaixadores do reino. Deus está estabelecendo o seu reino e está nos chamando para fazer isso juntamente com Ele. Será que nós podemos dizer um sim para Ele hoje? Deus, eu quero estar junto contigo, nesse propósito de estabelecer o seu reino na terra. Se todos os 50 milhões de cristãos que estão no Brasil, de fato, entendessem isso aqui, o Brasil hoje era outro. A solução para o Brasil não vai vir de um governante, a solução para o Brasil não vai vir de um presidente, a solução para o Brasil não vai vir de alguém legal. A solução para o Brasil vai vir através de Jesus Cristo e através dos seus discípulos, que foram reconciliados e agora vão reconciliar. Eles podem estar na política? Podem, mas é porque eles estão na política como embaixadores e não porque eles estão na política. Nós fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus, aonde quer que a gente esteja. O problema da sua família não vai ser resolvido com terapia. Pastor, você não é a favor de terapia? Sou, até eu, se precisar eu faço, mas não vai resolver. O que vai resolver o problema da sua casa, da sua família, é o poder de Deus, do Evangelho de Jesus, que faz novas todas as coisas. A terapia vai te ajudar, mas o que vai resolver, Jesus. O que vai resolver sua vida financeira não é o seu muito trabalho, vai ajudar. Mas o que vai resolver sua vida financeira é Jesus, que vai reconciliar sua mente, o seu espírito com o dinheiro, vai te fazer entender todas essas coisas. E quando você entender, dinheiro para você já não vai ser mais problema, vai ser solução. O que vai resolver os seus problemas emocionais e relacionais não é você sair aí namorando com um e com o outro, ficando e tentando, igual o mundo diz, não, faz um test drive, e se for bom, não, quando você assumir o reino de Deus, e o reino de Deus te dará visão espiritual para escolher alguém que se atua conforme os seus princípios, e a graça de Deus será derramada sobre esse relacionamento, e ele será para a glória de Deus. Graças a Deus, eu completo esse ano, no próximo ano, 16 anos de casado. Cadê a Esther? Não está aqui não, né? Se eu errar, depois ela puxa minha orelha. Corta essa parte aí. Mas eu acho que é 16 mesmo. Gente, pensa num negócio maravilhoso. Nós já enfrentamos tudo que você pensar assim, de luta, dificuldade, de bonança, de coisa boa. Nós somos tão felizes, nós somos tão unidos, temos uma família tão maravilhosa, tão abençoada. Não tem explicação. Qual a explicação? Jesus está na minha casa. O Evangelho transformou nossas vidas, reconciliou a nossa vida. E Deus nos usa hoje para reconciliar outras famílias. A pergunta que eu te faço é: e você? A resposta para a sua vida não está em nada do que o mundo pode te oferecer, não esse mundo terreno. A resposta para a sua vida está no reino cujo qual você faz parte, o reino de Deus, o governo, o domínio de Deus sobre todas as áreas da sua vida, e você vai perceber todas as coisas voltando para o lugar onde deveria estar desde o início. Deus está reconciliando todas as coisas através do seu reino. Isso é glorioso demais, isso é maravilhoso demais. Fica de pé comigo. Ah, como isso é maravilhoso. Então nós caminhamos para uma direção, para entender o que é o verdadeiro Evangelho, ou aquilo que chamamos de Evangelho completo. O Evangelho completo, ele é conhecido através de 3 capítulos. O Evangelho da graça, que fala como fomos salvos. O Evangelho do reino, o porquê fomos salvos. E depois o Evangelho eterno, que vai falar, além de nós, o que mais foi salvo. Talvez a parte do Evangelho eterno é a parte que você menos ouviu. Mas isso aqui, gente, é a base da base da base. Quando a gente entender isso aqui, a gente está pronto para viver tudo que Deus tem para nós. Na hora que a gente saber entender isso aqui. Só que existe uma responsabilidade pessoal. Não sai do culto aqui não e pronto, vamos esperar o próximo domingo. Cara, vai ouvir o que eu estou falando, pega os textos, vai ver se eu estou falando a verdade, vai estudar, vai orar, pede o Espírito Santo para ministrar no seu coração, sabe, passa a semana se alimentando disso. Responsabilidade, práticas espirituais, amadurecimento, é isso que a gente aprendeu hoje.
Tem alguma coisa fora do lugar aí? Tem um caos aí na sua vida? O reino de Deus vem para isso. Ele vem para colocar todas as coisas no lugar. Uma vez que cremos nessa palavra, temos fé para crer nessa palavra, somos alcançados por esse evangelho, olhamos para dentro de nós e temos a capacidade em Deus de nos arrepender de todos os nossos erros e pecados e falhas. Nos sentimos envergonhados pela nossa caminhada longe de Deus. Então Ele vem com o seu Espírito e começa a fazer novas todas as coisas. Ele começa a transformar tudo de dentro para fora, e Ele me faz uma nova pessoa. Essa nova pessoa agora, ela é uma nova criatura. E então essa nova criatura, ela é nascida de Deus, nascida para o reino de Deus. Ela faz parte de um novo reino. Nesse novo reino, ela precisa amadurecer, assim como um bebê que nasce, ele precisa crescer. E o chamado de Deus para nós é processo de amadurecimento. Então se envolva, se alimente de coisas que te façam amadurecer, coma, beba. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai participar da ceia. E o Senhor disse: olha, esse é meu corpo partido por vós. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes. Todas as vezes, Ele está dizendo: eu entreguei o meu corpo para vocês, se alimentem dele, se alimentem dele. E a gente fica pensando: o que é se alimentar dele? Tudo aquilo que Jesus faz e tudo aquilo que está no reino de Deus, precisamos nos alimentar disso, sabe? Não deixa ninguém ficar falando para você que você tem que comer, não. Não deixa ninguém falar para você que você tem que tomar banho, não. Não deixa ninguém falar para você que você tem que orar, não. Você tem que, não, assume, fala: eu preciso amadurecer com Deus. E a partir daí você vai entender que existe sobre a sua vida um ministério. Esse ministério não é do pastor, não é do líder, não é de quem tem mais tempo de crente. Esse ministério é de todos que estão dentro de um processo de amadurecimento, de reconciliação. Ministério da reconciliação. Somos chamados para sermos embaixadores. Como sempre, eu queria permitir que você tirasse um momento de oração. Deus não faz nada por causa de mim. Deus faz apesar de mim, porque não merecemos. Então eu sei que o Espírito Santo, ele tem uma forma de agir. E aí eu queria falar contigo nesse momento. Será que o Espírito Santo, ele tem liberdade de agir na sua vida hoje? Será que você tem hoje condições de falar: Senhor, através dessa palavra, ministra uma verdade poderosa e profunda no meu coração? Não só por aquilo que o pastor falou, mas sobre aquilo que o seu Espírito está falando no meu coração. Será que você pode hoje dizer isso? Será que hoje você pode falar com o Senhor? Não é sobre mim. No fundo, eu não tenho nada com sua vida. No fundo, é o Senhor quem te chamou. No fundo, você é um escolhido de Deus. No fundo, existe sobre você um chamado de reconciliar todas as coisas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que com seus olhos fechados você falasse com o Pai, no nome de Jesus. Senhor, nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós estamos tendo a revelação, Senhor, do que é o Seu Evangelho e daquilo que o Senhor veio fazer. Os nossos olhos estão sendo abertos, e quando nós enxergamos aquilo que é a verdade, nós também temos clareza daquilo que é a mentira. É por isso que a Sua palavra, ela quebra, ela lança fora tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é enganação, tudo aquilo que é fábula, tudo aquilo que é sofisma, e nós renunciamos tudo isso, e nós queremos a Sua verdade para as nossas vidas. É por isso, Deus, que ao entender o Evangelho do Reino, nós entendemos que a salvação do homem não é o fim, a salvação do homem é o começo, porque nós fomos salvos para um propósito, para uma missão: implantar o Teu reino, reconciliar todas as coisas com Deus, trazer o céu para a terra, alinhar o céu e a terra, trazer aquilo que há de melhor do céu para a terra, alcançar corações, transformar
famílias serão alcançados por Ti, alcançar através de Ti aquilo que o Senhor faz por nós, aquilo que o Senhor faz através de nós. Deus, eis-nos aqui, Senhor, faça em nós e faça através de nós. Essa igreja te ama, essa igreja te ama, essa igreja deseja cumprir a sua missão, cumprir os teus propósitos. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre o seu reino, é sobre o perdido, é sobre o órfão, é sobre a viúva, é sobre os não alcançados, é sobre os não reconciliados. Eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Nós amamos o teu reino, nós somos parte do seu reino. Não a nós, não a nós, não ao meu reino, não à minha vontade, não aos meus planos, não às minhas necessidades. O teu reino, a tua vontade, os teus planos. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Diga, faça a sua vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Salvou minha mente e coração. Que a sua vontade seja plena, que a sua vontade seja feita. Nós possamos implantar o teu